80 anos atrás, a política externa brasileira tomou sua mais drástica decisão no século XX. Hoje você vai saber como o Brasil rompeu relações diplomáticas com as potências do eixo. Com Getúlio Vargas firmemente estabelecido na chefia de Estado do Brasil na década de 1930, uma política de longo prazo passou a ser implementada para modernizar o país: o nacional-desenvolvimentismo. O Brasil ainda era uma nação largamente agrária, com um imenso território parcamente conectado por vias terrestres, e com uma combalida economia que havia sofrido bastante após a crise financeira de 1929. Vargas pretendia estabelecer o Brasil no século XX como uma nação industrial e liderança regional sul-americana, mas sem capital para alavancar tais avanços, teria que depender de sua habilidade de estadista no plano internacional. O ressurgimento político e econômico alemão que se seguiu à subida de Adolf Hitler ao poder em 1933 reacendeu o poderio industrial do país, o que significou um aumento drástico de sua demanda por matérias-primas de transformação. Com grande parte da Ásia e da África então sob domínio anglo-francês, a América Latina tornou-se um valioso parceiro comercial para a Alemanha, visto que as diferentes nações do continente produziam grande parte dos itens requeridos pela sua indústria. Particularmente o Brasil, com sua posição geográfica mais próxima da Europa e com vastíssimas lavouras e jazidas minerais, tornou-se um parceiro comercial estratégico de Berlim, que ofereceu ao país um vantajoso sistema de comércio exterior baseado em trocas, o Marco Asquith. Dois países com baixas reservas de ouro e de moeda forte, Alemanha e Brasil se beneficiaram do sistema Asquith, que promovia a troca direta de mercadorias com base numa tabela de referência, sem o uso de moeda ou ouro na negociação. Esse sistema fez com que a Alemanha se tornasse, em 1938, o principal parceiro comercial do Brasil, gerando sérias preocupações em outra potência dominante do hemisfério, os Estados Unidos. Durante a administração de Franklin Roosevelt, os Estados Unidos haviam substituído a antiga política do Big Stick, estabelecida no começo do século e que previa a intervenção armada nos países americanos para garantir os interesses de Washington, por uma abordagem mais branda denominada política da boa vizinhança. Neste novo cenário, os norte-americanos passaram a realizar uma ofensiva política, econômica e cultural na América Latina para fomentar uma união continental denominada pan-americanismo. Durante a última metade dos anos 30, Getúlio Vargas habilmente lidou com Estados Unidos e Alemanha, protelando decisões finais sobre um potencial alinhamento a qualquer das partes, mas constantemente sinalizando para ambos com o objetivo de conseguir vantajosas concessões para o Brasil. Vargas mantinha essa dualidade inclusive nas nomeações de altos cargos para o seu governo, que incluía diversos elementos pró-Alemanha, como o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Mas no começo de 1938, o presidente novamente equilibrou a balança com uma importante nomeação. Oswaldo Aranha havia sido um dos mais antigos amigos e apoiadores de Getúlio Vargas, sendo elevado aos mais altos círculos do poder após sua vitória na Revolução de 1930. Entre 1934 e 1937, Aranha tornou-se embaixador brasileiro nos Estados Unidos, e essa experiência o havia transformado profundamente, tornando-o um ferrenho defensor do pan-americanismo e do fim da influência europeia no continente americano. Em março de 1938, Aranha foi nomeado ministro de Relações Exteriores por Vargas, colocando em ação uma gradual aproximação diplomática do Brasil com os Estados Unidos. A política de boa vizinhança desenvolvida pela Casa Branca começou a dar frutos ainda em 1936, na Conferência Interamericana de Consolidação da Paz, realizada em Buenos Aires, que aprovou protocolos referentes à manutenção da paz entre os países americanos e à não interferência em seus assuntos internos. Em 1938, Oswaldo Aranha conduziu a delegação brasileira na 8ª Conferência Internacional Americana em Lima,
Lima, no Peru, onde foi aprovado o não reconhecimento de conquistas territoriais por meio das armas, o que significou um alinhamento do continente americano contra as pretensões expansionistas das potências do eixo. Em Lima também foi definido que reuniões emergenciais dos chanceleres americanos seriam convocadas sempre que a situação internacional demandasse, algo que rapidamente seria colocado em prática. O início da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939, com a invasão alemã da Polônia, teve severas consequências no plano político brasileiro. Repentinamente, o Oceano Atlântico havia sido fechado para a navegação mercante alemã pela Marinha de Guerra Britânica, o que colocou em xeque todo o comércio brasileiro com o Terceiro Reich. Oswaldo Aranha também havia entrado em choque com o embaixador alemão, Dr. Karl Ritter, que frequentemente usava tons mandatórios para questionar o governo brasileiro sobre a proibição de atividades do Partido Nazista no país. Hitler decidiu demiti-lo e, em 16 de setembro, desembarcou no Rio de Janeiro o novo titular da embaixada alemã no Brasil, Kurt Prüfer, que imediatamente garantiu a Vargas a continuidade da amizade do seu país e a pronta normalização do comércio assim que a situação da guerra fosse resolvida. Washington também pressionava o Brasil para limitar suas relações com a Alemanha, mas ao mesmo tempo recusava-se a atender às concessões desejadas por Vargas. O presidente brasileiro passou a focar seus esforços na implantação de uma indústria siderúrgica nacional, para dotar o país de autonomia na produção de aço, e habilmente usaria os acontecimentos seguintes ao seu favor. Em maio de 1940, a Wehrmacht iniciaria um bem-sucedido ataque à França e, nas semanas seguintes, varrera a força expedicionária britânica do continente, em seguida ocupando Paris e levando o governo francês à mesa de capitulação. Em 11 de junho, no aniversário da Batalha Naval de Riachuelo, Vargas foi recebido a bordo do couraçado Minas Gerais, onde discursou, dizendo: "Marchamos para um futuro diverso de quanto conhecíamos em matéria de organização econômica, social ou política, e sentimos que os velhos sistemas e fórmulas antiquadas entram em declínio. Não é, porém, como pretendem os pessimistas e os conservadores empedernidos, o fim da civilização, mas o início, tumultuoso e fecundo, de uma nova era." O discurso de Vargas gerou o efeito desejado e rapidamente Prüfer ofereceu-lhe vantajosas condições para que a siderúrgica brasileira fosse construída pelos alemães. Preocupado, o presidente Roosevelt ordenou que o Capitólio aprovasse apressadamente o financiamento americano de uma siderúrgica para o Brasil, fato concretizado em 25 de setembro. Tendo decidido pela neutralidade na primeira reunião de chanceleres realizada no Panamá em fins de 1939, os países americanos novamente se reuniram numa segunda reunião, desta vez realizada em Havana, Cuba, em julho de 1940. A nova situação geopolítica europeia fez com que os países votassem pela inviolabilidade do continente americano e estabelecessem que o ataque a qualquer um deles significaria um ataque a todos. A decisão britânica em continuar na luta e a abertura de uma segunda frente de combate no deserto do norte da África colocou em movimento um novo planejamento estratégico norte-americano, ao mesmo tempo em que evidenciou a importância brasileira neste cenário. Com a queda da França, os submarinos alemães passaram a atuar livremente no Atlântico a partir de bases francesas, aumentando assustadoramente sua eficiência contra os comboios britânicos e as linhas de suprimento norte-americanas para a Inglaterra. O Nordeste brasileiro, prolongando-se para dentro do Atlântico, tornou-se a plataforma ideal para o lançamento de patrulhas anti-submarino e, particularmente a cidade de Natal, provia a possibilidade de uma ligação aérea direta com o continente africano, vital para o fornecimento de suprimento aos ingleses no Egito. A determinação norte-americana em conseguir as bases no Nordeste resultou na assinatura de diversos acordos de cooperação econômica e militar com o Brasil durante 1941, culminando em outubro com a adesão brasileira ao programa Lend-Lease.
Naquela altura, apenas a Argentina mantinha-se como elemento isolado da influência americana na América Latina, com um poderoso núcleo militar chamado Grupo de Oficiais Unidos, do qual fazia parte o coronel Juan Perón, mantendo fortes laços com a Alemanha junto ao governo de Buenos Aires. A crise americana chegou a um ponto culminante em 7 de dezembro de 1941. Quando o Japão atacou a base naval norte-americana em Pearl Harbor, no Havaí. Dali em diante, os países do continente perceberam que a entrada dos Estados Unidos no conflito mudaria o destino de todos. No dia seguinte, Vargas enviou um telegrama de solidariedade a Roosevelt, que respondeu imediatamente à cordialidade brasileira. Apenas 4 dias depois, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos. E mais do que nunca, as bases nordestinas se tornaram da maior prioridade. Para estabelecer a reação continental àqueles eventos, Oswaldo Aranha convocou a 3ª reunião de chanceleres americanos para o mês de janeiro de 1942, a ser sediada no Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro. Mesmo enquanto o país se alinhava em definitivo com Washington, Vargas tentou manter as aparências com as potências do eixo e enviou seu secretário pessoal, Phillinton Miller, para convencer Kurt Prüfer de que as relações entre Brasil e Alemanha seriam mantidas. Simultaneamente, Oswaldo Aranha estendeu as mesmas garantias ao embaixador japonês Itaro Ishii e ao embaixador italiano Ugo Sola, dizendo que as relações comerciais do Brasil com o Japão e a Itália permaneceriam intocadas. A Conferência do Rio de Janeiro teve início no dia 15 daquele mês, e durante a primeira reunião plenária, Aranha foi aclamado para a presidência dos trabalhos. Imediatamente, os diplomatas se puseram a trabalhar em 2 comissões, a de proteção do hemisfério ocidental e a de solidariedade econômica, e a liberdade com que Aranha tratava com o subsecretário de Estado dos Estados Unidos, Sumner Welles, logo deixou claro aos embaixadores do eixo que as promessas brasileiras de manutenção de laços diplomáticos eram apenas palavras vazias. Os 3 enviaram-lhe solicitações de esclarecimento. Prüfer escreveu a Aranha dizendo que o rompimento de relações diplomáticas com a Alemanha equivaleria a uma declaração de guerra. Sola iniciou sua correspondência de maneira amistosa, mas ressaltou que, em caso de rompimento, a Itália faria de tudo para ganhar a guerra contra o Brasil. Já o embaixador Ishii, além de escrever a Aranha, despachou também para o ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, suplicando-lhe para que interviesse, além de tentar sem sucesso uma audiência com o próprio Vargas. Enquanto os trabalhos da conferência caminhavam para uma conclusão, a atuação das delegações brasileira e norte-americana junto às outras nações do continente havia criado uma quase unanimidade a favor da declaração de rompimento automático de relações com o eixo, mas no último momento, um percalço surgiu no caminho de Oswaldo Aranha. O governo do Chile havia pleiteado junto a Washington sua adesão ao Lend-Lease para obter material de guerra moderno e reequipar suas forças armadas, alegando ser necessário para defender seus 4.000 quilômetros de litoral de uma eventual invasão japonesa. Com a negativa da Casa Branca, os chilenos protestaram juntando-se aos argentinos em sua recusa de aceitar o desligamento automático. Assim sendo, no último dia da conferência, 28 de janeiro, foi aprovada a resolução que apenas recomendava e não obrigava o rompimento de relações diplomáticas. Mas agindo sob sua jurisdição, naquela noite o chanceler Oswaldo Aranha convocou os veículos de imprensa do Rio de Janeiro e anunciou: hoje, às 6 horas da tarde, por ordem do eminente presidente desta República, os embaixadores do Brasil em Berlim, Tóquio e Roma passaram nota aos governos junto aos quais estão acreditados, comunicando que, em virtude da recomendação da reunião de consulta dos ministros de Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, o Brasil rompe suas relações diplomáticas com a Alemanha, com a Itália e com o Japão. Ao receber a notícia, Kurt Prüfer comunicou a Berlim e já no dia seguinte deixou o Rio de Janeiro rumo a Buenos Aires, junto com a equipe diplomática alemã. Mussolini revoltou-se vocalmente contra a decisão brasileira e entregou nota aos diplomatas brasileiros em Roma, dizendo que faria o Brasil pagar caro por sua decisão.
Já o embaixador Ishii pleiteou a segurança dos imigrantes japoneses no país, e em julho daquele ano embarcou num navio sueco que chegou ao Rio de Janeiro trazendo os diplomatas japoneses que serviam nos Estados Unidos, seguindo viagem para a África Oriental Portuguesa, atual Moçambique, onde foram trocados pelos diplomatas americanos e brasileiros que serviam em Tóquio. A reação do eixo não demorou a fazer-se sentir, e no mês seguinte os 2 primeiros navios brasileiros, os cargueiros Buarque e Olinda, foram afundados pelo submarino U-432 na costa norte-americana. Em março, Brasil e Estados Unidos assinaram um protocolo de expansão do programa Lend-Lease, ampliando a parceria militar entre as nações. Ainda oficialmente neutro, o Brasil agora estava na prática alinhado ao esforço de guerra aliado, e ao longo dos meses seguintes, uma mortal sequência de eventos acabaria por arrastar em definitivo o país para dentro da Segunda Guerra Mundial. Gostou da história aí? Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.